Boa noite para todos. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, permita-nos alcançarmos a própria paz. A gratidão que eu devo aqui aos amigos da casa, aos companheiros, ou, se calhar, devo a Portugal inteiro. Que Jesus, então, promova-nos no incentivo às reflexões oriundas da nossa doutrina. Como todos nós temos o conhecimento das obras do Espírito André Luiz, estas obras vieram desenvolver o Pentateuco espírita, abrir, rasgar os horizontes ao entendimento de nós próprios. Nós não teríamos condições se não houvessem as obras do médium Chico Xavier no que tange a vida devassada do mundo espiritual. O André Luiz, com um conjunto de espíritos nobres, vem trazer-nos uma claridade nova, abrindo-nos os horizontes do entendimento, aí então, desenvolvendo-se através do Livro dos Espíritos a espinha dorsal da nossa doutrina, porque dele derivam 4 outras obras: o livro A Gênese, O Céu e o Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo e também o Livro dos Médiuns. 4 obras que saem do Livro dos Espíritos, que é o principal objetivo de nós, os espíritas, é estudar a doutrina. Já estudei, já li, deve lê-lo. Todas as oportunidades, porque à medida que nós amadurecemos moralmente e intelectualmente, assambarcamos uma nova visão cuja maturidade concede-nos um entendimento mais amplo. O que nós vamos ver aqui hoje é nos bastidores do Centro Espírita. Esse Allan Kardec, a data, foi uma homenagem que nós fizemos a um centro que completou 100 anos de idade em nossa vizinhança de cidadania. O livro é baseado a palestra é baseada no livro Seara do Bem, o médium Luiz Antônio Ferraz e o espírito Antônio Carlos Tonini. Essa obra vem trazer-nos um esclarecimento de tal ordem que o espírito narra esta reunião agora, como todas as atividades da Casa Espírita, para nosso conhecimento, porque muitas vezes nós chegamos, assentamo-nos, ou às vezes, se calhar, nem temos uma compreensão da dinâmica, do envolvimento de tantos trabalhadores operosos na seara do bem, do mundo espiritual invisível aos nossos olhos, no que tange a esse entendimento, é-nos de grande valia, quando adentramos uma localidade, ter o conhecimento de como funciona. Então, o Espírito traz para nós uma realidade acerca de concomitantemente ocorre na vida espiritual, que nós então iremos estudar juntos. Ali nós estamos vendo todo um trabalho dentro dessa instituição. Por enquanto, eles estão nos mostrando, Antônio Carlos e um outro espírito, o que é uma obra vista do lado. Tal qual como chegássemos aqui às 5 horas da tarde, posicionássemos ali no carro, no automóvel, aguardando os portões se abrirem, e aí todo um desenvolvimento se dá para o nosso conhecimento e o deleite do entendimento de nossa doutrina, que é o Espiritismo. Isto tudo ainda é no mundo espiritual. Os nossos amigos ainda não adentraram o salão. Isto é, dentro da Casa Espírita, quando os nossos amigos aqui chegaram, foram adentrando, eles aqui já estavam se organizando, já estavam estruturados, já tinham planeado toda a atividade de atendimento que nós iremos ver no decorrer. A apresentação dos nossos amigos, o nosso diretor espiritual da casa. Vamos imaginar, en passant, que fosse aqui o senhor Coronel Custeira, o nosso saudoso professor.
ele dirigindo, recebendo esses espíritos amigos que compõem esse trabalho. Toda essa turma que nós estamos vendo fazem parte da organização espiritual da casa. Nós contamos com a orientação de um espírito amigo que nós estamos numa duplicidade maior do que nós temos aqui de encarnados. Maior, porque nós temos uma sala contígua com um grupo de mais de 400 entidades ao mesmo tempo assistindo o trabalho, outras localidades recebendo orientação, outras um atendimento a nível espiritual. Então isso é um fascínio. Por isso que não é retórica, não é ladainha, não é ser chato pedir um pouco mais de calma, de tranquilidade, de oração, porque um dos fenômenos que nós podemos contatar está no livro dos médiuns, ideoplastia. Nós vamos sentar-nos e mentalmente vamos laborar. Senhor, nós estamos em uma noite sobejamente farta de bênçãos e de muita paz. Eu desejo pedir para um familiar querido que se encontra acamado. Nós gostaríamos de pedir pela paz do mundo. Estes pensamentos, conjuntamente trabalhado com as equipas espirituais, livro dos médiuns, laboratório invisível, lá está o tratamento da ideoplastia. Recolhem esta energia em todos os setores, dependendo de médiuns para isto ou para aquilo. Estes medicamentos são elaborados, esta visita é elaborada concomitantemente ao pensamento nosso. Então, existe e existem trabalhadores captando o nosso pensamento, observando a análise daquela com a qual nós aqui viemos. Então, muito mais do que podem e podemos pensar, eles estão agindo na nossa vida mental. Toda essa orientação é dada a todos os trabalhadores. Quando aqui cheguei, uma equipe na cozinha, outra no fundo, o professor Paulo administrando, o nosso amigo da livraria, o outro da coordenação, todos devidamente organizados aqui, para recebermos os nossos irmãos que logo mais viriam. Concomitantemente na vida espiritual, em toda a obra do Espírito André Luiz, toda, quem for estudá-la metodicamente nas reuniões hebdomadárias da casa, logo vai deter o pensamento e ver que há uma disciplina férrea. Disciplina. Os espíritos são ordeiros, a obra inteira é disciplinada, cada reunião no seu momento, cada atendimento no seu momento, cada espírito deve aguardar a sua vez. Então, a ordem, isto que um fascínio, a vida espiritual não é uma libertinagem, ela é uma organização planificada, orientada e organizada pelos instrutores que nos aqui antecedem. Setores de enfermagem. Enfermagem são os primeiros socorros, porque muita vez, por exemplo, nós vamos à rua, vamos a qualquer lugar, vamos a um mercado, vamos a uma praça. Existe alguém doente, como tem doentes em todo lugar. Cada um de nós, como diz Allan Kardec e afirma, somos médiuns, uns mais, outros menos. Ninguém tem um farol de luz, mas tem uma cabeça de alfinete luminosa. Ora, os espíritos que estão prontos a nos auxiliar, em vendo o indivíduo entrar, juntamente existem espíritos que nos acompanham, lembremos-nos de Paulo, o apóstolo, há uma nuvem de testemunhas que vos observam. São esses espíritos. Nós voltamos para aqui, trazendo imantado em nosso psiquismo alguém que necessita de amparo, de apoio, de orientação, de esclarecimento. Concomitantemente ao chegar aqui, setor da enfermagem, ele vai ser
encaminhado. Vamos andando para ter a noção. Então, vamos nos dando conta da amplitude do trabalho antes de cá chegarmos. É imenso, é imenso. Os preparativos no início da palestra pública. Estes espíritos, aqui estamos eu e Paulo, mas tem 22 espíritos aqui dentro, aqui, para dar cobertura, auxiliar, programar, para que outras salas possam ouvir, ver, assistir o trabalho. Há uma organização, porque concomitantemente às tarefas de Chico Xavier, Herculano Pires dava aula acima da estrutura física onde estava o médium Chico Xavier. Mas é só o Chico Xavier? Não, são inenarráveis, incontáveis casas cuja organização se dá porque tem autonomia espiritual para o fazer. Vedes que os portões estão fechados e eles vão se abrir para que toda a massa de nossos irmãos adentrem os salões da instituição para as devidas funções. Agora, tudo isso está devidamente aparatado, organizado. Então, a vida espiritual é espetacular. Olha lá, o salão visto de fora, inúmeros irmãos nossos, os espíritos, que às vezes nós chamamos de obsessor, mas são nossos irmãos que merecem respeito, atenção, carinho e afeto. Eles estão querendo adentrar conjuntamente com aqueles com os quais eles têm uma afinidade. Outro número de entidades benfeitoras estão ali, à porta, recebendo e retirando determinados espíritos. A obra do André Luiz tem um capítulo sobre materializações, tem uma organização impecável de instrutores que vão fazendo um check-up para que a reunião suceda como eles planejaram. Há uma abertura aqui que vou fazer, há uma cidade no nosso país chamada Palmelo. Diz ser uma cidade espírita, mas não é, não existe isto, cidade espírita. É uma cidade. Antigamente eram os espíritas em maior número, hoje nós temos de todas as religiões. Mas lá tem essa pecha. Os diretores antigos, que eram alunos do professor Eurípedes Barçanulfo, o senhor Candinho Jerônimo, ele só autorizava a entrar quem passasse pelo raio-x dele, cuja mediunidade era peculiar dele. Ele, olhando para o indivíduo, sabia se o indivíduo podia ou não entrar no centro. Se não pudesse, ele seria encaminhado a uma reunião ao lado de atendimento, de higienização espiritual, como nós temos na capital São Paulo. O Miguel de Jesus Sardano, que muitas vezes veio a esta casa, para entrarmos no salão do centro que ele dirigia, hoje já está doente, tinha que passar por uma antecâmara para tomar o passe, despejar ali determinadas energias deletérias para depois adentrar o salão, onde, dizia ele, que o tratamento a nível espiritual dar-se-ia de tal ordem com maior eficiência. Cada centro é cada lugar. Olha lá a apresentação dos nossos jovens que estavam cantando aqui. Deleitamo-nos todos, porque a emoção do canto nos remete à Boa Nova, a última lição, número 30, de Maria, Nossa Senhora, Mãe Santíssima, quando ela inspira uma jovem a cantar. O canto faz bem para qualquer um de nós. O canto elimina as vibrações deletérias. Quem canta, diz um ditado, seus males espanta. Mas vale a pena cantar. É um espetáculo na obra social da casa. Ali está o nosso amigo no momento, no início da palestra sobre a coordenação dos benfeitores da casa. Ele fez o seu papel, ele tem a sua orientação.
concomitantemente os espíritos que eu acompanho, os espíritos benfeitores da casa, que são verdadeiros gentlemen, de educação, de gentileza, amabilidade, são e estão juntos organizando todo o trabalho. A oração que permeia a nossa casa, como nós vimos aqui o jovem Paulo fazendo para nós e dando esse suporte para o início das atividades. O auxílio das entidades espirituais instrutoras. Naturalmente que para um grupo de trabalhadores, de médiuns, que fazem um trabalho notável na exposição, muita vez é preciso ter um momento de flexibilidade a fim de que os espíritos da casa, quando estes aqui falam, os médiuns, os trabalhadores, encontrem uma brecha para trazer uma intuição, para trazer uma fala, para fazer uma colocação, corroborando com o indivíduo que vai expressar-se, para que a ideia que pulula no ambiente possa auxiliar. Este auxílio, ele é indispensável. Ele informa, ele orienta. É tão interessante que há um orador, eu não sei se veio a esta casa, o Newton Boechat, muito estudioso e médium também da Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, onde eu morava. Newton foi a Votuporanga, onde eu vivo, e naquele tempo nós tínhamos mais frequência juntamente com o Newton Boechat. E um salão como este, com 300 pessoas, e repentinamente ele para a palestra, a locução dele, e diz para o anfitrião que o recebera, senhor Romeu Grise, que também já desencarnou, Newton também já, e repentinamente ele fala: Romeu, tem um espírito aqui dizendo que alguém da plateia colocou o nome lá na entrada, em um caderno de desencarnado. Seu Romeu, em público, Newton, é difícil. Não, ele está dizendo o nome, Manuel Quintão. De repente, a moça levanta a mão, fui eu quem trouxe, eu que coloquei o nome. E ela veio à frente e ele indagou: conhece Manuel Quintão? Não, nunca vi. Eu li um jornal e soube que ele morreu em um acidente tragicamente. E eu compadeci-me dele, trouxe o nome, a data, coloquei no caderno de desencarnado. E ele está aqui, agradecendo à senhora o carinho, a atenção para com ele, que o permitiu ligar-se instantaneamente pelo pensamento. Caridade genuinamente nobre. Ela nem sabia quem era. Então, existem pessoas notáveis que apanham um jornal, anotam os suicidas e leva para o centro, para que o centro faça as reuniões. Não é para você deixar em casa, ficar orando e vinculando-se que isto não deve. Trazer ao centro. O centro tem as equipas todas organizadas, orientadas, e o diretor Paulo para dar-vos o encaminhamento a quem quer que seja. Mas é um fenômeno fantástico, porque a moça fez aquilo num gesto de amor para com o outro, nosso irmão. Estados mentais dos frequentadores durante a palestra. Ora, eu estou falando. Tem um que dorme, tem outro que pega o celular, tem outro que é desatento, tem outro que é inquieto, procura o horário do relógio, em todo lugar. No mundo inteiro é a mesma coisa, ninguém vai mudar. Tem aquele que fica olhando no relógio, olha para a esposa e diz: está demorando, nós vamos acabar às 11h30, certo? Fiquem tranquilos. Mas a verdade é que tudo isso são estados mentais de todos nós. Há outros que estão acompanhados de determinados espíritos que os benfeitores já viram, já registraram. Então, há uma ordem espetacular. Mas, para isso, tem que haver a união
dos encarnados, que é o grupo de encarnados, concomitantemente com o grupo espiritual da casa, para assistirem os nossos irmãos. Observando aquela senhora, lá nesse centro em que o Espírito escreve, que também, quero dizer, deixar claro, este centro não é modelo para ninguém, mas é uma orientação a nível espiritual. Como o livro de André Luiz, Conduta Espírita, não é norma para cada um de nós, mas é uma orientação plausível, justa, equânime, perfeita, que auxiliar-nos a desenvolver a nossa vida para melhor. E ele está dizendo para o Antônio Carlos: vede aquela senhora, ela está preocupada com um fato que lhe ocorreu durante o dia. Ela não consegue prestar atenção à palestra, ela não ouve o comentário de nada e ela está se perturbando. Abrindo parênteses. Chico Xavier, em Pedro Leopoldo, tinha reuniões de desobsessão. Meus amigos, veio uma companheira para trabalhar, aquela alegria que está no livro Desobsessão, do André Luiz, que vale a pena quem trabalha com a mediunidade lê-lo. De fato, começou a reunião, todo mundo tranquilo, e repentinamente o Chico Xavier incorpora irmã Sheila e diz: Dona Matilde, para a companheira da mesa, eu vim para informar-lhe que a panela de pressão a senhora desligou. Pare de pensar na panela. Nós temos um enfermo preparado para que a senhora possa trabalhar. E a senhora não tira o pensamento da panela de pressão. Então eu quero dizer-lhe que a panela está desligada, não há nenhum problema, pode relaxar. 5, 8 minutos, a mulher voltou ao normal e trabalhou à noite recebendo 3 entidades espirituais. Se não é o auxílio do mundo espiritual intervindo, por isso é que o médium, da incorporação das reuniões mediúnicas, ele precisa ter o hábito de ler, ele precisa descansar 15, 20, 30 minutos da azáfama do dia que teve, da problemática, se for casado, ou discutindo, ou com a sogra, ou com o sogro, seja lá, se calhar, com quem for. Mas a verdade é que nós precisamos de um certo equilíbrio, porque nós iremos tratar numa reunião mediúnica com um grande número de entidades espirituais. Então, esse detectar, o olhar para com um transeunte, é o canto que nós deveríamos prestar atenção. É o horário tão importante de desligarmos-nos do problema que trazemos da rua. É necessário? Ora, se é. É importantíssimo. Então, os problemas devem ter o seu momento e a sua reflexão. Olha lá, estados mentais dos frequentadores durante a palestra. O cavalheiro está com o fígado locupletado de energias deletérias. Ele discutiu com a mulher, ele foi impaciente, nós os homens somos comumente. Ele estava irritadiço, nervoso e só não agrediu a mulher porque estava para sair para o centro e o filho estava de olho nele. O que ocorre? Ele está sentado e o espírito Antônio Carlos mostra que o fígado está locupletado, abarrotado de energias, como se fosse um fígado gordo, gordura. Energia condensada. Ele está tendo cólicas, ele não está bem, um mal-estar, um azedume, e ele está querendo ir embora. Então, vedes como nós somos. Não é com eles só, conosco também. No cotidiano da vida, nós precisamos lembrarmos-nos de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Vigiai e orai. Vigiai e orai, para nós entendermos a importância. Estados mentais dos frequentadores. Olha, o indivíduo dormindo. Obviamente que nós entendemos, eu dirijo uma casa, só que eu sou irmão de vocês. Se eu não disser, é preciso desligar o telemóvel,
deixa de ver agora o telemóvel. Eu digo, eu não menciono o nome da pessoa, mas eu digo, por favor, agora você vai receber o passe, como é que você me liga o telemóvel? É inconcebível. Ah, mas ninguém tinha telemóvel, ninguém trazia telefone para casa, para o trabalho, nós deixávamos lá a secretária ligada e dar-nos-ia a gravadora uma mensagem depois. Pronto. Se o celular tem essa metodologia, tem esse mecanismo, por que não confiarmos que alguém deixar-nos ir uma mensagem e nós lê-la-íamos depois? Ora, não é muito mais fácil? Então, esse indivíduo está dormindo por falta de atenção. Em todos os sentidos, ele relaxou. Agora, é concebível dormirmos no centro? Não. Por que é que dormimos? Um cansaço extremado. Ou locupletamos o abdômen de um cabritinho aloirado com batata murro. Aí não fica bem. Aí não há estômago que aguenta. A energia vai para o estômago. Imagina se você comer uma arroz à cabidela. Você dorme a palestra inteira. E com razão, é maravilhoso, mas é para depois da palestra. Então, são fatores que muitas vezes nós não recebemos. Então, é preciso ter este momento de reflexão. Agora, se eu sentar aí e ficar ouvindo o orador, e ele falar baixinho, falar fraco, eu não entendo, eu fico com dificuldade. Aí eu tenho dificuldade em ouvi-lo, eu tenho que redobrar a atenção, eu tenho que focar nele, acompanhar as palavras que ele vai dizer. Ora, porque nós todos que estamos aqui chegaremos em casa daqui a pouco e não vamos dormir às 10, 10h30, nem 11, nem 11h30. Tem um jogo, tem isso, tem aquilo, são as tarefas da vida de todos nós. Então, por que dormir no centro? Então, essa é importante. Equipes encarnadas e desencarnadas ouvindo a palestra. Há um detalhe que eu ouvi do senhor Chico Xavier na casa dele. Porque tem uma pessoa lá que estava na casa que estava consultando com ele. Ele pede à pessoa que preste atenção na palestra, porque o espírito que a acompanhava, por ela, ouvia a palestra. Como ele não queria, numa menor perda de conexão com o orador, ela cochilava, ele magnetizava e ela dormia, deixava imantada pela sua vontade. Ela e ele um domínio e eles dormiam. Divaldo Pereira Franco, em minha casa em Votuporanga, disse para um amigo nosso da casa que foi assim, senhor Divaldo, eu estou com um problema, tem um obsessor que não me larga e eu durmo a palestra toda e Divaldinho me pega no pé. Ele disse assim, meu filho, não é o Divaldinho que pega no pé, é que você dorme mesmo. Dorme imantado pelo Espírito que você tem uma ligação. Então, aconselha Joana de Ângeles 4 meses em pé na frente. 4 meses em pé. E não encosta não, porque se encostar você dorme. Vocês acreditam que ele 4 meses ficou em pé e venceu a hipnose espiritual? Venceu. Então, não reparem se alguém ficar em pé aqui amanhã ou depois. Meus amigos, evangelização infantil sobre a coordenação dos espíritos. Não estou gravando ou falando isso ou aquilo, nós estamos sobre a orientação de entidades amigas. Nesta noite, são quase 60 evangelizadoras espirituais, evangelizadoras no sentido global, estão trabalhando. As nossas crianças, na casa que eu organizo e dirijo, não permito criança, de jeito nenhum. A pessoa às vezes diz, mas o senhor é muito chato. Eu falei, não sou chato. A casa tem um trabalho de 42 evangelizadores. A casa tem sala para as mães com criança ouvirem a palestra.
Pai e mãe devem revezar, eu digo ao público. Por que motivos? Porque estamos numa sala de doentes, de necessitados que somos todos nós, de todo jaez nos envolvemos com este fluido, com esta energia. Então, para que darmos tanto trabalho ou aos espíritos? Cada lugar é a sua casa, cada lugar faz como melhor sabe. Então, não é norma. Eu estou dizendo o que pode e o que não pode. A evangelização infanto-juvenil é o maior patrimônio de uma casa espírita. Guilhom Ribeiro, que trazia as mensagens pela Federação Espírita Brasileira, ele tem um tratado sobre a evangelização infanto-juvenil. Todos os espíritos que comunicaram por Chico Xavier têm uma história sobre a evangelização infanto-juvenil. No nosso país, o Brasil, hoje, já há mais de 5 anos, existe evangelização para a mulher grávida, para que ela e o marido, não só é para ela, e nem só é para o marido, porque ele não está grávido, mas deve acompanhar a mulher. Aí existe uma orientação como se dá o processo. Qual a orientação que dar-se-á para o bebê? Então é preciso que nós, espíritas, nos detemos ou detenhamos-nos na faixa deste momento. Evangelização infanto-juvenil. Nós estamos tendo a evangelização para nós, as crianças concomitantemente estão nas salas da evangelização, temos um encontro com os pais que devem perfilar esse trabalho. Isto tudo, nós temos um nível de 80 e tantos espíritos trabalhando na evangelização, tanto quanto aos necessitados da vida espiritual. Criança não fica zanzando no mundo espiritual. Elas têm creche, maternidade, têm educandários, não fica perdida. Então é preciso que nós apreciemos-nos nesse momento da evangelização infanto-juvenil. Toda vez dos nomes anotados, existem lugares e lugares. Tem centros que eu estive no Algarve há mais de 20 anos, em Faro, que eu disse, é interessante anotar, para as pessoas anotarem, apontarem o nome. Elas dão para mim, eu levo para o Brasil, anoto lá. Mas é interessante que a casa tenha esse mecanismo. Quando não precisa, nos cadernos, apontar o nome, anota, coloca numa caixa, como é na Mansão do Caminho, como é lá no Chico Xavier, para que estes nomes, posteriormente, recebam toda a assistência. É o que nós podemos fazer. Nós não vamos pegar nome por nome e ver o problema, que não é para colocar problema, nem na ficha, em lugar nenhum, porque são particularidades que devem ficar entre o orientador e a pessoa orientada. Então, todo esse trabalho foi o mesmo que nós falamos quando a moça entra no centro, aponta o nome e depois o orador aqui diz, olha, anotar o meu nome, eu estou melhor, quem anotou? E aí descobre-se quem anotou. É de grande valia. Por isso que nós temos esse envolvimento dentro do conhecimento espírita. Essa senhora está orando, está sentadinha, chegou 8 horas. Ela lembra que tem o filho em casa acamado em estado depressivo. Ela mentaliza. Onde está isso? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, as orações. Vamos imaginar que ela esteja dizendo, Nossa Senhora, eu não aguento mais ver o meu filho num estado depressivo. Senhora, ajuda-o, dá-lhe um tratamento a nível espiritual, fala-o entender a necessidade de mover-se para melhor. Estes espíritos que estão à volta, que estão dentro da coordenação, endereçam a ela o tratamento a nível espiritual, a ele, e ele recebe o tratamento. A mesma coisa se dá também com o indivíduo. Todos recebendo passe
E outra coisa que existe no movimento, lá no Brasil, aqui obviamente não, eu vou tomar passe agora para minha mãe, toma para a sua mãe, depois eu vou tomar para mim. Não precisa. A mente leva o passe, o seu pedido leva o passe à sua mãe. Nós não precisamos tomar passe pela minha mãe ou pelo meu pai. Eles precisam vir. Lembremos-nos de Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará. Mas isto não impede que eu ore, que eu peça, que eu diga mentalmente, por favor, tenho minha mãe acamada, podeis auxiliá-la, fazer por ela o que eu ainda não posso fazer. Então, é a lei de auxílio. A mesma coisa o indivíduo recebendo o tratamento e agora transformando as águas. Quem não acredita na função da água pode ler a obra inteira dos Espíritos na magnetização da água, a transformação. Muitas vezes, com a presença do Chico Xavier, um médium daquele gabarito e até de outros, a água transforma-se pelo fluido, pela ação da ectoplasmia e modifica-se, fica branca, leitosa. E todo mundo que ia beber da água lá no médium Chico Xavier, a sombra do abacateiro, ela tem um perfume que deixava-nos enebriados. Então, meus amigos, as reuniões da casa espírita, elas têm um planeamento. Aí é o encerramento. A alegria dos espíritos, concluindo o trabalho, as equipes todas se unindo em orações, os encarnados, cada um procurando a sua residência, para depois ir a algum lugar, comerem uma francesinha, que é uma delícia, e ali retornando para os lares, encarnados, desencarnados, felizes pelo trabalho do Evangelho. E que a nossa doutrina, salvaguardando o que esta casa faz por cada um de nós, elencando do mundo espiritual, sobejamente farta, dando-nos um quanto, uma cota espiritual, a fim de que cada dia, cada vez mais, nós ensejamos vida longa e alegria para este trabalho. Paz para todos.